Nosso quarto e último bloco, infelizmente. Eu gostaria aqui de agradecer a atenção de todos vocês, antes de finalizar essa aula, o carinho e a segurança que vocês tiveram de adquirir esse curso de prática jurídica em direito do consumidor e responsabilidade civil. A equipe que tem do meu lado, eu como coordenador desse curso, é uma equipe maravilhosa, com profissionais altamente gabaritados e com muita experiência no mercado. Então, eu queria agradecer a todos vocês pela confiança em adquirir o curso. E qualquer tipo de dúvida que você tenha, envie para o professor que ministrou a matéria para você, para que ele possa lhe ajudar. Tudo bem? Já que o curso é 100% online, por mais que a gente tenha essa presença dentro da sua casa, do seu escritório, do local onde você esteja estudando, nós estamos aqui sempre online para responder às suas indagações. Indagações referentes à sua sala de aula, ao seu tema que foi ministrado. Nós estamos falando sobre fato do serviço, não é isso? Artigo 14. E fiz algumas observações com vocês aqui. O que é um serviço defeituoso? O parágrafo 1º diz: serviço defeituoso é aquele quando não fornece a segurança. Então, em síntese, é aquele que também carece de segurança. É aquele que carece de segurança. Então, serviço defeituoso é aquele que carece de segurança. Tudo bem? Bom, por quê? Olha lá. Fornece a segurança, não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo do seu fornecimento, o resultado e os riscos que ele razoavelmente dele se espera e a época em que foi fornecido. Perfeito? E a época, então, em que foi fornecido. É importante vocês terem essa atenção, é um assunto relevante e que vale a pena você ficar atento, tá? É um assunto que você tem que ficar ligado, justamente porque é um conceito de defeito desse produto. Prestem mais atenção agora no sentido, e aqui vamos fazer algumas observações parecidas que eu fiz para vocês no fato do produto. Quais seriam essas observações? Seguinte, parágrafo 2º diz que o produto não é defeituoso, com a adoção de novas técnicas, e nós temos aqui, no parágrafo 3º, causas excludentes. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar: 1. Que tendo prestado o serviço defeito não existe. 2. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Percebam, 2 incisos, 3 excludentes. Porque no inciso 2º existe a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Percebam aqui uma seguinte situação. Qual seria essa situação? A situação que se refere à ideia de estarmos diante de um rol taxativo ou exemplificativo. Cito a mesma observação que fiz para o artigo 12, parágrafo 3º. Existe posicionamento na doutrina que sustenta o rol taxativo. Cito até o professor Nelson Neri Júnior. Então, não caberia falarmos aqui de caso fortuito ou de força maior. Mas existe jurisprudência majoritária, STJ, e doutrina majoritária, cito Cláudia Lima Marques, cito Bruno Miragem, cito Leonardo Garcia, cito Leonardo Bessa, Antônio Herman, que o rol do artigo 14, parágrafo 3º, é um rol exemplificativo, podendo ser somado o fortuito ou força maior. Volta aqui comigo, olha aqui. O fornecedor de serviço responde independente da existência de culpa. Independente da existência de culpa. Então, a responsabilidade é objetiva. Porém, temos uma exceção. Aqui, no parágrafo 4º, prestem muita atenção, ó. Tá acompanhando aí na tela? Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
Repito, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Esse é um assunto que deve ser destacado por todos vocês, tá? A responsabilidade civil, como dito, ela independerá da existência de culpa. Bom, olha lá. Então, a regra é essa. Mas no parágrafo 4º, os profissionais liberais vão ser apurados mediante a verificação de culpa. Ou seja, a responsabilidade civil será de natureza de ordem subjetiva. Trata-se da única hipótese de responsabilidade civil subjetiva no CDC. Você me indagaria, haverá responsabilidade civil subjetiva em toda e qualquer hipótese? Não. Em toda e qualquer hipótese, não. Mas somente no fato do serviço para o profissional liberal. O profissional liberal responde em toda e qualquer hipótese de forma subjetiva no CDC? Não. No vício do produto? Objetiva. No vício do serviço? Objetiva. No fato do produto? Objetiva. No fato do serviço? Subjetiva. Qual é o prazo para a propositura da ação diante de fato do serviço? 5 anos prescricionais. Do conhecimento do dano e de sua autoria. Artigo 27. Enquanto o vício decai, o fato prescreve. Enquanto o vício decai, o fato prescreve. Atentem-se para essa regrinha. É uma regrinha que reputo aí de grande relevância para o estudo de todos vocês. Bom, meus amigos e minha amiga, destaco aqui esse assunto, um assunto super relevante, que é o fato do serviço. E qual seria o juízo competente para a propositura de uma ação? Nas ações que versam sobre responsabilidade civil, o artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, diz que poderá a ação ser proposta no domicílio do consumidor ou do réu. É uma escolha do consumidor. Uma escolha do consumidor, no caso concreto. Tudo bem? Olha só o que tem na sua tela aí, ó. Petição inicial. Dicas. Primeira dica. Pode ela ser chamada de exordial, peça inaugural, procenial e vestibular. Então, você pode utilizar esses nomes se quiser. Ela identifica a demanda, pois no seu corpo são apresentados elementos identificadores da ação, partes, ok? Causa de pedir e pedido. Bom, análise do artigo 301, parágrafo 1º e parágrafo 2º do atual Código de Processo. Tal fato evita que haja a indevida repetição de demandas, litispendência, coisa julgada e preempção. Artigos importantes, olha aí, 156, 161, 169, 171, ambos do Código de Processo. Procure fazer uma peça concisa e com linguagem clara. Requisitos da inicial. Esses são os requisitos do atual Código de Processo, o artigo 282. Nós sabemos que nosso curso se encontra de acordo com o atual e com o novo Código de Processo, ok? A petição inicial indicará juiz ou tribunal, o que é dirigida, no caso aí, endereçamento, não é? Número 2, os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu, qualificação. 3, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, causa de pedir. 4, o pedido com suas especificações. 5, o valor da causa. 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, protesto, requerimento de provas. 7, o requerimento para citação do réu. Observação: no procedimento sumário, a petição
a petição já deve trazer o rol de testemunhas. Artigo 276. Ocorre que o procedimento sumário sumiu no novo Código de Processo. Então, não teremos mais o procedimento sumário. Teremos o rito ordinário e o rito especial. Ponto. Olha aqui. Capítulo 2. Da petição inicial hoje, de acordo com o NCPC. Diz aí, dos requisitos da petição inicial. A petição inicial indicará 1. O juiz a que é dirigida. 2. Os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável. Veja aqui, ó. Olha aqui. Não se fala em existência de união estável no antigo código, não é? Então, no novo código fala os nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição do cadastro ou no cadastro de pessoa jurídica, o endereço eletrônico. Veja aí, mais uma vez, a galera aqui tendo que ser atentada para o meio eletrônico, o mundo eletrônico. Nós temos hoje no novo Código de Processo Civil a ata notarial, que já existia, mas agora com maior força para ser ali na ata notarial registrado, por exemplo, algo que aconteceu na internet, que aquele tabelião ali, aquele que trabalha no cartório vai registrar para se valer como meio de prova muito eficaz a ata notarial. Volta aí. O domicílio e a residência do autor e do réu. O fato e fundamento jurídico do pedido. O pedido com suas especificações. O valor da causa. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. 7. A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Tem aí já isso claro aí para vocês, tá? Tem sempre hoje essa veia do Código Novo de Processo, buscar essa conciliação, essa ideia da mediação, ok? Tivemos recentemente um congresso que você pode se matricular, ainda por mais que você não tenha visto ele ao vivo, você pode se matricular e assistir o congresso sobre o novo Código de Processo Civil que foi organizado aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva, diversos doutrinadores, processualistas e civilistas. Eu participei como presidente do Fórum Temático dos Impactos do novo Código de Processo no Direito Civil, eu, Cristiano Chaves, Roberto Figueiredo e Luciano Figueiredo. E um dos temas que foi trabalhado, inclusive, pelo Luciano Figueiredo, foi a conciliação e mediação. Vale a pena a sua pesquisa. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor na petição inicial requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Olha que importante. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Parágrafo 3º. A petição não será indeferida pelo não atendimento do disposto no inciso 2º deste artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. 320. A petição inicial será iniciada com documentos indispensáveis à sua propositura. O juiz, ao verificar a petição inicial, verificando que a petição inicial não preenche os requisitos do 319, 320 ou que apresenta defeitos irregulares capazes de dificultar o julgamento, olha só que importante, no prazo de 15 dias determinará a emenda da inicial. Isso aqui é diferente, hein? Do novo Código de Processo, isso aqui é diferente. Tem emenda inicial aí no período de 15 dias. Olha que interessante e importante esse estudo de todos vocês. Belezinha, gente? Tranquilinho? Bom, então vale a pena a sua devida atenção sobre o assunto, ok? Então, ó, vale muito. Vamos lá.
Parágrafo único, se o autor não cumprir a diligência, aí sim o juiz indeferirá a petição inicial. Olha só, vamos trabalhar aqui com exemplos de endereçamento da sua petição. Vejamos. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da XX, vara civil do foro XXX da comarca da capital, Rio de Janeiro. Agora olha o BS aqui, ó. Se for na Justiça Federal, a nomenclatura correta é juiz federal da subseção judiciária XXX, ok? Da subseção judiciária XXX. Qualificação, exemplo, Cristiano Sobral, advogado, casado, portador do RG e CPF, ok? Com domicílio na rua tal. Se tiver endereço eletrônico, você qualifica dessa forma, também como você viu no novo Código de Processo. Por seu advogado, abaixo-assinado, conforme procuração anexo, nos termos do 282 do CPC, ou como acabamos de ver, tá? Nos termos do artigo, ó, estou voltando aqui, ó, 319 e seguinte do novo CPC. Ó. Ajuizar ação indenizatória pelo procedimento XXX, tá? Em face de Giovanni, brasileiro, advogado, solteiro, portador da identidade tal, CPF tal, com domicílio na rua tal, pelas razões que passa a expor. Eu gosto de fazer pelas razões que passa a expor, eu gosto de colocar assim na prática, para, ao final, requerer. É um uso, é um hábito meu. Não significa dizer que você tem que fazer assim, mas eu tenho esse hábito de colocar para, ao final, requerer, tá? Então, é importante esse assunto no estudo de todos vocês. Causa de pedir. Aqui, gente, vamos nos valer da terceira pessoa. A autora na data tal. Sempre analisar se existe lógica entre os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido. Aí eu te pergunto, preciso dar nome à demanda? Não. Não. Escolher o processo e o procedimento. Exemplo, ação indenizatória por danos causados em acidente em via terrestre pelo procedimento sumário. Atual Código de Processo. Lembro que o novo Código de Processo não traz o procedimento sumário. Vamos lá, pedido, na tela. A causa de pedir é o porquê e o pedido é o para quê, ok? Então, tem o porquê e o para quê. O pedido deve ser certo e determinado. Condenação, declaração ou constituição imediata. Na sequência, o pedido imediato, quantia, obrigação de fazer e etc. Ok? É possível o pedido genérico? O atual Código de Processo, no artigo 286, diz que sim. E deve ser destacado o artigo 324, ok? Do novo Código de Processo. Olha lá. É possível pedido genérico? Sim. Artigo 286. Porém, sempre deve ser indicado o pedido imediato. Qual é o pedido imediato? Volto aqui para vocês, ó. Pedido imediato, condenação, declaração ou constituição. Tudo bem? Bom, vamos lá. Sim, pedido genérico. Sim, você vê aí, é possível. E o artigo 324 do novo Código de Processo diz: o pedido deve ser determinado. Parágrafo 1º. É lícito, porém, formular pedido genérico. 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. 2. Quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. 2. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplicar-se-á a reconvenção. É possível a acumulação de pedidos? Sim, é possível. Artigo 292 do atual Código de Processo e 327
do novo Código de Processo. Veja que eu te coloco a norma anterior e a norma nova. Diz, lícita acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Parágrafo 1º. São requisitos da admissibilidade da acumulação. 1. Os pedidos sejam compatíveis entre si. 2. Seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. 3. Seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. E parágrafo 2º. Quando, para cada pedido corresponder, tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais procedimentos ou pedidos acumulados, que não forem compatíveis. Parágrafo 3º. E o novo Código de Processo é uma novidade para todo mundo, por isso que é válido ler, ok? Parágrafo 3º. O inciso 1º do parágrafo 1º não se aplica às acumulações de pedidos de que trata o artigo 326. Pedido alternativo. Vejam, posso fazer? Posso. Olha o artigo 288 do Código de Processo atual. A ou B. Vou pedir A ou B. E o artigo 325 do novo Código de Processo. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, isso é importante destacar aí para todos vocês, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Não é? Quando pela lei ou pelo contrato, veja, lei ou contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo. Isso aqui, só a título de diálogo das fontes, 252 do Código Civil e seguinte, que trabalha com a obrigação alternativa, que é uma obrigação composta, que existe mais de um elemento prestacional desde o início. Pedido sucessivo é possível? Ou subsidiário? Sim, também posso fazer. Olha o artigo 289 do CPC. Pede-se A, se tal pedido não puder ser atendido, pede-se B. Deve ser elaborado na hora, ou seja, não é admitido posteriormente. Artigo 326 do Código de Processo. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Valor da causa, gente. Em certos casos, se atribui um valor genérico para a causa, como nos casos de investigação de paternidade. Exemplo, R$ 1.000 para fins de distribuição. Provas. Na petição inicial, você tem a matéria de provas. Tem como objetivo formar o convencimento do magistrado. Regra de hoje, 333. Ao autor cabe o fato constitutivo, ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo. Peça atenção, gente, para o artigo 369 e seguinte do novo Código de Processo. Eu te trago aqui um modelo de redação na parte das provas. Então, um modelo aí de redação para vocês na parte das provas. Vai ser dito aí, com base nas
provas que você vai buscar, ok? Requer provar o alegado todos os meios de prova admitidos em lei, documental, testemunhal, depoimento pessoal, pericial e inspeção judicial, ok? Observação: é mais técnico mencionar qual prova você deseja produzir, mas em provas o modelo acima é o melhor. Em provas aqui eu separei em provas para concursos, tá? Mas na prática você pode fazer conforme o modelo de redação exposto. Citação e intimação. Veja, citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu. Artigo 213 do atual Código de Processo. No novo CPC, tá? É mencionado aqui o seguinte: citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Veja que o novo CPC ele é mais completo na sua redação do que o atual, trazendo mais esclarecimento acerca do tema da citação. E a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. Artigo 234 do atual Código de Processo. Mas vem o novo CPC e diz no artigo 269, intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Mesma coisa, ok? Mesma coisa. Sugestão de pedido, 322 e seguinte do novo CPC, e você vai utilizar na sua petição inicial, requer a citação do réu por correio, para querendo que apresente defesa no prazo legal e etc e tal, ok? Ó, não esquecer nunca na sua petição inicial, artigo 282, atual 319 do novo CPC. Indicar o endereçamento de advogado, juntar a procuração, custas, documentos essenciais. Em certos casos, requerer a tramitação especial. Lembrando que no novo Código de Processo Civil, você não tem mais o procedimento sumário. Estamos caminhando para o final da nossa aula, e nossa aula também tem uma veia de como você se portar no seu escritório de advocacia, caso você venha aí estar buscando esse curso para uma prática. Primeiro, inicialmente, postura sempre frente ao seu cliente. Eu sempre prezo para que quando você venha atender um cliente, sempre seja vestido de terno e gravata, não vá de outra vestimenta, passe uma certa postura para o seu cliente. A mesma coisa, treine os profissionais que estão no seu escritório de advocacia. Se você é o chefe do escritório, faça treinamento com seus advogados contínuo, toda semana. Realize e trabalhe casos concretos, casos ainda que não pintaram no seu escritório. Quando fizer a petição inicial, faça a contestação também. Imagine você realizando a contestação daquilo que você está peticionando na sua inicial. Sempre busque isso. Trate o seu cliente da melhor forma possível, porque hoje a advocacia não está fácil para ninguém. A verdade é essa. Então você tem que tratar muito bem o seu cliente, dando todas as informações, sempre trabalhando com transparência. Ah, o cliente é chato, tudo bem, mas é seu cliente. É uma pessoa que pode lhe trazer outras pessoas. Você fidelizando esse cliente, você tem um mercado na mão muito importante. Professor, eu estou iniciando, eu não tenho secretário, eu não tenho outros advogados. Ok, não há necessidade disso. Se você tiver, é claro que é melhor. Se você tiver um grande escritório, ótimo, beleza. A impressão fica. O cara pega uma Montblanc e pega uma Bic, opa, fica sem impressão. Claro que fica, mas se você não tiver isso tudo, não fique desanimado, ok? Corra atrás aí dos seus sonhos, pratique a advocacia. Se você não tem uma secretária, vai lá, atenda o seu cliente, receba ele na porta. Não há nenhum problema com relação a isso. Ofereça uma água, ofereça um café. Tenha já dentro da sua sala, de repente, uma água, um café. Sempre espere o seu cliente com esse atendimento. Uma água,
esse café ou outro tipo de bebida que você queira oferecer, para começar ali ser travada uma relação também de intimidade. O seu cliente deve ter essa intimidade com você, lhe passar todas as informações. Então é isso que eu te dou de dica final. Você tem um curso que, salvo engano, tem 10 encontros. São 10 encontros de temas que estão bombando aí no cotidiano. Temas que você vai ter na mão para se valer de uma advocacia limpa, clara e contundente. Assim, então, eu me despeço de todos vocês, destacando que estou aqui para ajudá-los no que necessitarem, ok? Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada para quem é da madrugada. Desejo também um beijão aí para a mulherada, um abraço para a macharada. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Já destaco para vocês que nós também temos um curso de Direito Imobiliário, Prática em Direito Imobiliário, que é excelente. Vem conosco aqui no CERS,